Olá, economistas. Aqui quem está falando com vocês é o professor Wellington dos Santos, economista e conselheiro aqui do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Vou estar com vocês aí nesse curso, de orçamento participativo e transparência popular, para dar algumas orientações técnicas de como você deve consultar ou fiscalizar o seu município. Bom, agora eu vou apresentar um material para vocês, vou compartilhar um material da nossa aula de hoje, de orçamento público e transparência popular, e vou ser bastante objetivo e técnico, tá? Então, orçamento público e transparência popular é a nossa campanha, que o Odilon explanou com muita sabedoria e rico de exemplos. Mas a minha parte é mais técnica, então vou mostrar para vocês como que funciona esse orçamento público e essa transparência popular. Primeiro, quais são os princípios da administração pública? Primeiro eu tenho que fazer o planejamento, depois eu tenho que coordenar aquilo que eu aprovei. Essa coordenação ela tem que ser descentralizada, muitas vezes eu tenho que delegar, estabelecer controle e depois eu tenho que prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado. Como que é dividido, a gestão pública? Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aí, nesses órgãos, ou mesmo quando eu vou fazer o orçamento público, eu tenho a administração direta, que é um processo de evolução constante. Eu tenho a administração indireta, que estão ligadas às prefeituras, que são as fundações, autarquias ou outros entes públicos. Nós temos o Judiciário, que é a promotoria, onde são estabelecidas as leis, os decretos, resoluções. Então, o Judiciário ele ajuda tanto nas expulsões quanto nas resoluções nos estados, municípios e no governo federal, inclusive com instruções. Temos o Legislativo, a Câmara dos Vereadores. Então, a Câmara dos Vereadores, ele tem, dentro da Câmara dos Vereadores, o Departamento Jurídico, e o presidente da Câmara também, que tem uma parte de uma função executiva. E temos os órgãos reguladores das concessões públicas estabelecidas no governo. Existem outras divisões públicas, Quando o Odilon falou sobre as políticas distributivas, nós temos aí os trabalhos assistenciais realizados principalmente pelas entidades que apoiam a assistência social do município. Nós temos políticas regulatórias, que são padrões de serviços e concessões públicas, como a taxa de lixo, a taxa de água, o serviço prestado da coleta de lixo, ou outras concessões públicas, como energia elétrica, gás encanado, entre outros. Nós temos a política redistributiva, um exemplo, o Bolsa Família. Nós temos políticas constitutivas, como, por exemplo, orientação e implementação de um programa de governo. Temos os órgãos colegiados, comitês e conselhos. Então, as prefeituras têm vários conselhos que fazem parte desse plano de governo. Muitas vezes precisam de mudanças legais, tecnológicas e também no próprio desenvolvimento dos recursos humanos, como, por exemplo, investimentos na área da saúde, condições econômicas sociais e políticas que podem interferir nesse resultado. Quando nós falamos de administração pública, nós temos um instrumento que chama-se PECASP, que é o Programa da Contabilidade e Administração do Setor Público. Então, a contabilidade aplicada ao setor público é um ramo da ciência contábil que aplica o processo gerador de informações, aonde constam os princípios fundamentais da contabilidade e as normas contábeis direcionadas ao controle patrimonial do setor público. Qual é o objetivo disso? O objetivo maior da contabilidade aplicada ao setor público é justamente ser fonte de informação patrimonial e fiscal, orçamentária e financeira para as entidades, respeitando sempre a legislação em vigor, especialmente quanto à legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. O objeto. Aqui eu estava numa Câmara de Vereadores fazendo uma prestação de contas financeiras de um quadrimestre de uma prefeitura, aqui do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo,
mas o objetivo da contabilidade aplicada ao setor público é o próprio patrimônio público. Aqui nós temos carteiras, nós temos uma escola, né? Então, para o estudo desse objeto, no caso, o patrimônio das entidades públicas, a contabilidade ela vai evidenciar o patrimônio e suas variações. Tá, quantas carteiras tem naquela escola? O que eu tenho que adquirir de novas instalações para aquela escola ou não? E todas as variações resultantes dessa execução orçamentária. Só para revisar. Então, os princípios norteadores das finanças e orçamento são LOA. LOA é a lei do orçamento, que ela é aprovada no segundo semestre, geralmente em setembro ou outubro, e publicado até o último dia útil no Diário Oficial do município. Então, o trâmite ocorre da seguinte forma no Legislativo. Nós criamos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é criada pelo Executivo, encaminha-se para a Câmara de Vereadores ou Câmara dos Deputados, no âmbito estadual, e Câmara dos Deputados no âmbito federal, para projeção de receitas, com projeções de receita e estimativa de despesas, e ele encaminha isso no primeiro semestre. No segundo semestre, ele encaminha novamente com as emendas solicitadas pelo órgão legislativo, fazem as alterações e aí se encaminham para o LOA, que é o envio do projeto de lei orçamentária com mensagens explicativas. Para que a LOA seja aprovada, existem 2 audiências públicas para análise e votação feita pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, no planejamento da administração pública, nós temos a LOA. Então, a lei orçamentária anual que foi aprovada em 2024 vai ser empregada em 2025. Enquanto essa lei não for aprovada, não existe orçamento. Você precisa da lei para ter como a prefeitura gastar em seu orçamento no ano seguinte. E ela compreende, é claro, todas as iniciativas do Poder Executivo. Então, isso está dentro do Plano Plurianual, está dentro da LDO, que é as diretrizes orçamentárias, e está dentro da LOA, que são os orçamentos anuais. Então, dessa forma, tanto o Plano Plurianual quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, são instrumentos previstos para que o gestor possa tomar a melhor decisão em suas ações, com a finalidade de verificar e arrecadar receitas e aplicar as despesas de acordo com as necessidades públicas do município, Estado ou governo federal. Na Constituição Federal de 1988, a LOA ela deve ser composta pelo orçamento fiscal, pelo orçamento de investimento e pelo orçamento de seguridade social. Então, nós temos 3 tipos de orçamento: orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social. Tudo isso é importante porque o Tribunal de Contas ele ressalva essa competência como órgão que vai fiscalizar a utilização desses recursos públicos. E é claro que temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que já foi comentada pelo Odilon. Bom, quando eu falo de informações contábeis, de orçamento público, existem algumas características qualitativas dessa informação contábil. Primeiro, qual é a relevância daquela informação? Características qualitativas da informação contábil. Bom, a seguir eu vou apresentar de forma resumida algumas características qualitativas da informação contábil para o orçamento público. Então, a informação, na criação do planejamento do orçamento público, as informações têm que ter relevância. Ela tem que ter representação fidedigna, ou seja, ela tem que ser o fenômeno tem que ser completo, neutro e livre de erro material. Ela tem que ter compreensibilidade, ou seja, a qualidade de informação tem que permitir que os usuários compreendam o seu significado. Quarto, tempestividade, ou seja, a informação tem que estar disponível aos usuários para fins de prestação de contas, responsabilização e até mesmo de tomar decisões, porque elas serão verificadas depois no Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas do município. Comparabilidade, porque tem que ter indicadores para medir se efetivamente as propostas e os programas elaborados pelo Executivo e fiscalizados pelo Legislativo estão sendo realizados de forma a contento.
Verificabilidade, ou seja, a qualidade da informação, ela ajuda a assegurar os usuários que representam fielmente os fenômenos econômicos da natureza que deseja representar. É claro que todo esse conhecimento ele é obrigatório para os gestores públicos. Então, veja bem, eu vou estar disponibilizando para vocês o MECASP, a versão 10ª versão, que saiu em 2023, para vocês, que é a mais atual, da qual vocês vão poder consultar, é um manual de conhecimento de todas as rúbricas que eu vou a seguir a apresentar para vocês. Estou deixando também anexo um manual, uma metodologia de trabalho de um município, como é feita essa apresentação do LOA e também como é feito esse plano de contas, então, que foi publicado no Diário Oficial de um município. Eu vou estar disponibilizando aqui para vocês em anexo. O PECASP, que é o Programa de Controle da Administração do Setor Público de 2023, ela teve algumas alterações, principalmente na questão das organizações sociais e as entidades congêneres. Porque as organizações sociais hoje estão administrando muitos prontos-socorros e hospitais públicos. Então, por isso, houve a necessidade da autorização do PECASP em 2023. E já foi publicado no Diário da União, através da portaria 1633 de 2022. O PECASP, ele divide em 8 grupos, diferente de uma empresa privada, que é 4 grupos. Né? Numa empresa privada, nós temos o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, né, no balanço patrimonial, e nós temos o DRE, o demonstrativo e resultado do exercício. Aqui não, nós dividimos em 8 grupos, porque existem informações de natureza patrimonial. Então, todas as informações de natureza patrimonial eu vou classificar com o número 1, que é ativo, passivo, número 2, variações patrimoniais diminutivas, 3, variações patrimoniais aumentativas, 4, as transferências constitucionais é número 3. As naturezas de informação orçamentária, 5, que é o controles da aprovação do planejamento e orçamento, e 6, no controle da execução do planejamento e orçamento. E as contas de natureza de controle, 7, controles devedores, 8, controles credores. Como é que é a estrutura, né, do plano de contas do PECASP? É dividido dessa forma. Então, no ativo eu tenho ativo circulante e não circulante. No passivo eu tenho passivo circulante, passivo não circulante, o patrimônio líquido. Na variação patrimonial diminutiva eu tenho lá os gastos com pessoal e encargos, os benefícios previdenciais e assistenciais, entre outras variações. Já na variação patrimonial aumentativa, que é o 4, são os impostos, as taxas, as contribuições e outros. Já no controle da aprovação do planejamento orçamentário, eu tenho o 5.1, o planejamento aprovado, o 5.2, o orçamento aprovado, e o 5.3, a inscrição dos restos a pagar daquilo que vai ser pago, né, de contas que não foram pagas naquele ano fiscal, que vai ser pago no ano seguinte. 6, controle de execução e planejamento orçamentário. Então, o 6.1 é a execução do planejamento, como foi executado. 6.2 é a execução do orçamento. 6.3, a execução dos restos a pagar do ano anterior. No 7, controles devedores. Então, atos potenciais, administração financeira, dívida ativa, riscos fiscais, custos. E no 8, a execução dessa dívida ativa, entre outros. Quando nós vamos classificar, nós classificamos em 7 colunas, né? 7 grupos. Então, nós colocamos 7 números em todas as contas do PECASP. O primeiro número 1, é a categoria econômica. 1, a receita corrente, por exemplo. B, origem. Eu posso colocar 1, que é impostos. C, tipo, é imposto mesmo, então é o principal, então é 1. Desdobramento, pode ser o IPTU, por exemplo, né? E tipo principal, porque é uma receita principal da prefeitura. Então, aqui eu tenho o exemplo, né? Então, mas não se atentem às letras, se atentem aos números. Então, 1 é a categoria econômica, receita corrente. Depois, 1, origem, imposto. 3, espécie, imposto, que é 1 também. Desdobramento, olha lá, imposto de renda de proventos de qualquer natureza. Depois eu vou ter 1 lá, imposto sobre a renda da pessoa física.
quando eu faço o recolhimento da pessoa física na folha de pagamento do funcionário público, né? Tipo principal, porque vai direto para a receita do município. Esses grupos de conta, esses números, essas classificações estão bem descritas no manual do PECASP. Então, o MECASP, que eu estou disponibilizando para vocês em anexo, que é a 10ª versão, ela descreve de forma muito clara todos esses códigos. Então, lá tem um manual de todos esses códigos. Quando eu falo de receita, existem 2 tipos de receitas: receitas correntes e receitas de capital. Toda receita corrente eu vou classificar como 1, toda receita de capital como 2. Mas eu posso ter também, né? Lembra que eu tinha um grupo, até 8 grupos? Então, nós temos o grupo 7, que é receitas correntes intra-orçamentárias, que é feita entre orçamentos, e receitas de capital intra-orçamentárias, que também é entre orçamentos. E aí eu tenho a classificação dessas contas, né? Então, na receita corrente, 1 é imposto, 2 é contribuição, 3 é receita patrimonial, olha lá, 7 transferências correntes e assim por diante. Do lado da receita capital, eu tenho lá operações de crédito, alienação de bens, amortizações de empréstimo e assim por diante. Mas tudo isso está descrito lá no manual. E quando vocês pegarem lá o que foi publicado no Diário Oficial, fica mais fácil. Então, cada dígito tem uma representação. O 0, por exemplo, representa a receita não valorável. O 1, valorizável. O número 1, a arrecadação principal. Número 2, a multa dessa arrecadação principal. Vamos supor, meu carnê de IPTU venceu no dia 30 de maio, eu paguei no dia 30 de junho. O principal é 1, a multa é 2. Tá? Mas vamos supor que eu tinha uma dívida de 2023 e eu não paguei meu IPTU de 2023. Então, no primeiro dia útil de 2024, aquela dívida entra em dívida ativa do município. E aí, quando eu vou pagar em 2024, aí o código é 3. E a multa sobre ela é 4. E os juros de mora, 6. E assim por diante, se foi cobrado pela justiça. Então, como é que eu classifico? Então, eu classifico aqui, 1, a categoria econômica, é o primeiro número. Na segundo, a origem. Terceiro, a espécie. Quarto, desdobramento, que são as nomenclaturas das rúbricas programáticas, e o tipo de despesa ou receita. Então, eu tenho receita corrente e receita de capital. Então, vamos lá. Vamos entender esse código que está aqui em cima. Então, receita corrente, 1, que é da primeira coluna. Origem, 1, que é a segunda coluna. Espécie, 1, que é a terceira coluna. E lá na quarta coluna você vai ver lá, os 3 primeiros números são 1, 1, 1. Certo? Então, é assim que a gente classifica. Vamos pegar a terceira lá embaixo? Então, vamos lá. Vamos pegar na primeira coluna, receita corrente, 1. Origem, 1. Na segunda. Na terceira coluna, vamos pegar contribuições de melhoria, 3. Então, vamos lá no terceiro quadrinho do quarta coluna. Então, vamos lá. Então, é 1, 1, 3. Então, 1 de receita corrente, 1 de imposto e 3 de contribuição de melhoria. E isso vale para todos. Uma receita de contribuição. Então, vamos lá. 1, receita. 2, receita de contribuição. 1, social. Então, vai dar 1, 2, 1. Vamos pegar custeio de iluminação pública, que é a quarta linha aqui. Então, vamos lá. Primeiro, receita, que é 1. 2, receita de contribuição. E 4, para custeio de iluminação pública. E assim por diante. Receita de capital funciona da mesma forma, só que a receita de capital, todas as receitas de capital vão começar com o número 2. Né? Então, receita de capital, 2. Operações de crédito, 1. É interno ou externo? Ah, é externo, então é 2. Então, vamos ver lá a segunda linha lá. Então, 2, receita de capital. 1, operações de crédito. E 2, é uma operação de crédito externo. Ok? Então, todos vão receber. E aí tem toda uma rúbrica, tudo certinho, né? Quando o Odilon falou de função e subfunção, por exemplo, a função pode ser o gasto com educação. Então, a função é 12, educação. A subfunção, educação infantil, código 365. Então, isso está tudo classificado na estrutura programática do plano plurianual e no orçamento público. Quando nós falamos de despesa, ou natureza de despesa, nós temos despesa corrente e nós temos despesa de capital.
O que seria uma despesa corrente? Gastos com pessoal é uma despesa corrente. Então, pessoal e encargos sociais, isso é uma despesa corrente. E qual é o elemento de despesa? Então, eu tenho um código para cada elemento de despesa. Então, eu tenho um número para cada elemento de despesa. 1 é para aposentadoria, 3 é para pensão, 4 contratos por tempo determinado, e assim por diante. O mesmo vale para juros, o mesmo vale para outras despesas correntes, como, por exemplo, material de consumo. Então, vamos lá, despesa. Então, outras despesas correntes, 3, material de consumo. E aí, eu tenho a subrúbrica. Comprei material escolar, por exemplo, e dentro do material escolar, o que eu comprei? Sulfite. Né? Então, por isso que tem bastante divisão de números, né? Mas para poder identificar aonde o dinheiro realmente foi gasto. E o mesmo vale para os outros itens. Quando eu vou fazer uma transferência orçamentária, como é que ela funciona? Então, primeira coluna ali, ato praticado, transferência de recurso financeiro. Da onde que veio? Na segunda coluna, do ente da federação. Terceira coluna, eu sou um recebedor, não estou transferindo, estou recebendo. Transferência de repartição de receita. Então, seria a quarta coluna. E aí, interessante, o detalhamento desse recebedor. Ele é estadual, é o Distrito Federal ou é município? Então, vamos lá. Toda transferência é código 3, naquele grupo de contas lá, que pusemos lá, 1 ativo, 2 passivo, 3 transferências, tá? Então, é código 3, 3 porque é uma transferência, 40 porque é município, Estado é 30, 40 é município, e 81 a fonte da receita. Aqui, as funcionalidades das colunas. Então, são 7 códigos, né? São 7 níveis. Então, primeiro, a classe, né? Receita, despesa, grupo, e aí, corrente, capital, subgrupo, saúde, título, Secretaria de Saúde, subtítulo, vamos colocar aqui, posto de saúde, item, medicamento, subitem, qual o medicamento. Então, por isso que tem 7 níveis. Isso está muito bem descrito no Manual do PECASP, e eu também, como eu deixei um exemplo aqui, isso vai facilitar para vocês identificarem depois. Aqui é o exemplo. Ó. Aqui nós temos a unidade econômica, né, que é 2, a subfunção, nós temos a função e a subfunção, a função é 12, a subfunção é 365. O programa é 4, ou seja, a Secretaria de Educação, gastos com educação, e a ação, olha lá, vale alimentação, olha lá, 2.138, Bolsa Auxílio Estagiários, supervisão de creches. Então, aqui, ó, órgão, né? Então, receitas, unidade econômica, função 12, subfunção 365, programa Secretaria de Saúde, e aí as ações, né? Vamos mudar de secretaria. Vamos para o programa 5, que é a Secretaria de Assistência Social. Então, aqui eu tenho a unidade econômica, eu tenho a função 8, a subfunção 122, programa 5, que é da Secretaria de Assistência Social, e aí as ações, né? Manutenção de frota, folha de pagamento da Secretaria de Assistência Social, família segura, assistência ao idoso e assim por diante. E aqui eu estou disponibilizando em anexo para vocês o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MECASP, que é a última versão, a 10ª edição. Outros pontos importantes para ver nesse manual, alguns detalhes do PECASP, por exemplo, fusões e aquisições que tenham combinações com o setor público, acordos em conjuntos, né, quais são os critérios que eu tenho, né, ativo imobilizado, como é que eu vou mensurar isso, como é que eu vou fazer depreciação, ativo intangível, por exemplo, os ativos culturais que o município tem, como é que eu evidencio isso, né? Os custos de empréstimos, existe uma particularidade, Fundeb, os gastos da Fundeb, que tem uma particularidade, as concessões de serviços públicos, os PPPs, os precatórios, os consórcios públicos. Então, a estrutura do balanço orçamentário, do balanço financeiro, do balanço patrimonial, o DECASP, a divulgação dessas políticas contábeis, que eu deixei aqui para vocês também em anexo, né? É uma metodologia, ou seja, você tem que fazer a apresentação de despesas dos 3 últimos anos e dos 3 anos seguintes, né? Essa evolução de despesa.
Receita, eu tenho que sempre apresentar os 3 anos anteriores e a receita do ano seguinte. Tudo isso faz parte da consolidação das demonstrações contábeis, que são os critérios oficiais. Em caso de dúvidas, podem passar um e-mail para mim, para o wellington.economista@gmail.com. Quero agradecer a sua participação e vejo vocês no próximo evento.